um elemento escolhido por Deus, como símbolo de seu espírito. Eu peguei a minha garrafa de azeite, eu fiz uso num terreno que eu queria comprar, ali se concretizou, e aí então dela ela fez o uso para que ela pudesse ser curada. E então a orientação era despejar aquela garrafa de azeite aonde nós quisesse o milagre. E assim eu fiz. Foi colocado todo sobre a cabeça dela. E ali foi em 2017 para 2018, e ainda eu comentei com ela, falei, Deus, Ele vai fazer o milagre por completo. Então usou o azeite para prosperidade, conseguiu comprar o terreno. Isso. E usou o azeite para a saúde da senhora. Desde os tempos bíblicos, por meio da unção com azeite, Deus manifesta sua vontade. Cura. Tinha nascido um coágulo de água na minha cabeça. E eu fiz o uso do óleo. E no dia seguinte estourou, sem sentir dor e sumiu. Sumiu? Sumiu. Tem mais nada? Mais nada. Ungiu com o óleo da unção e foi curado. Não tinha cabelo, tinha caído inclusive, e cresceu dentro de uma semana. Valeu a pena, né? Sim, senhor. Assim Deus agia no passado. E assim continua a agir nos dias de hoje. Eu estava em casa, meu filho saiu para ir numa festa da empresa e era 8 horas da noite, eu recebi uma ligação dizendo que o meu filho estava na UTI e que ele estava morto. Peguei o óleo, bispo, eu ungi tudo. Me deixaram sozinha, eu ungi todos os aparelhos, a cama, ungi ele e determinei. Eu disse, o Senhor ressuscitou Lázaro. Então assim o Senhor vai fazer com meu filho, porque esse óleo é fogo consumidor. O que aconteceu? Meu filho ressuscitou, bispo. Ele foi, depois levaram ele para o quarto. Coisas que era para ele, o médico achava que ele poderia, caso voltasse, poderia ficar com sequela. Ele chegou a ficar em coma? Ficou em coma. Quantos dias em coma? Meu filho ficou, depois da unção, uns 3 dias. Mais 3 dias em coma? Mais 3 dias. Aí voltou, os médicos disseram que talvez teria sequelas. Isso. E como é que ele tá? Perfeito. Não aconteceu nada? Nada. Recuperou 100%? Totalmente. O uso deste elemento representa a participação divina na expressão de fé de uma pessoa. Cabeça ungida, cabeça erguida. Semana passada nós tivemos a entrega do sagrado azeite da unção e estes são alguns dos muitos testemunhos que nós colhemos na reunião. O que Deus tem feito por uso ou através do uso do azeite. Você tem um problema de saúde, um problema financeiro, um problema espiritual, um problema que você não consegue resolver com as forças dos braços, por que não buscar em Deus? Ele tem poder para mudar a história da sua vida. Nós estamos vivendo esses últimos dias do ano de 2024 nessa fé, ungindo o alto da cabeça com o sagrado azeite da unção. Porque como está escrito, preparas perante mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Diariamente, você que recebeu o sagrado azeite da unção, deve se ungir no alto da cabeça. E não se esqueça, começar a sua semana com Deus. Comece a sua semana na casa de Deus. Domingo é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. Nós abrimos a semana com o domingo e vamos estar nessa fé todos os domingos até o último domingo de 2024 e vamos encerrar esse propósito da cabeça ungida, cabeça erguida na vigília da virada 31 de dezembro. Se você quiser saber mais a respeito deste propósito, neste domingo, dia 22, você pode estar conosco em uma igreja universal. E nós estamos nos preparando para este evento de domingo 22 de setembro, a troca de pensamentos. Quando a gente fala em troca de pensamentos, do que ou a respeito do que estamos tratando? Acompanhe o testemunho do Márcio e da Thalita e a gente já volta. Meu nome é Márcio Ferreira.
O meu fundo de poço começa após uma separação de um relacionamento. Um relacionamento conturbado, né, de muitas brigas, mas que o estopim foi por conta de um vício, que era o vício da pornografia. E essa pessoa, ela viu no meu celular fotos e vídeos que eu tinha entrado em sites, então ela decidiu que a partir daquele momento a gente não ia mais conviver. Nós estávamos juntos há 6 anos, estávamos noivos com um casamento marcado para... faltavam 5 meses para nos casarmos, então ela resolveu pedir a separação. Foi onde eu entrei no meu fundo de poço e numa depressão. E num sábado à tarde, pouco tempo após a separação, num sábado à tarde, eu estava andando com o carro, era uma tarde chuvosa, e eu estava chorando muito e dirigindo o carro pela cidade. Vi uns pensamentos ruins, para que eu colocasse o carro no poste, que tudo aquilo ia terminar. Todo aquele sofrimento, toda aquela angústia que eu estava tendo ia terminar. E eu me lembro que eu pensei, bom, eu vou procurar uma ajuda médica. Então, eu comecei a dirigir o carro para chegar nesse lugar. E aí, quando eu parei o meu carro num sinaleiro próximo desse local que eu estava indo, procurar ajuda, uma voz falou para mim, vira à direita e à direita. E eu ouvi aquela voz e virei. E quando eu cheguei nesse local, eu encontrei um amigo que tinha trabalhado comigo há muitos anos atrás. E eu cheguei desesperado, já abri a porta do carro e desci chorando. E ele falou pra mim assim, calma, eu vou te ajudar. E aí, esse amigo me levou até um lugar. Quando eu cheguei nesse lugar, eu buscava pela restituição desse relacionamento que eu tinha perdido. Então eu levava uma foto dessa pessoa, né? E eu ficava com aquela foto na mão o tempo inteiro, porque eu achava que era aquilo que eu precisava. Aquilo era o meu tudo. Foi bem difícil, assim, no início. Porque eu ainda estava muito preso ao passado, mas eu entendia que eu tinha que me livrar, que aquilo tinha acabado para mim, que eu tinha que cuidar de mim ali. E assim eu fiz. E assim eu fui me livrando de todo esse mal. Eu fui me livrando de tudo isso que eu sentia, tudo isso que tinha dentro de mim foi escorrendo, foi indo embora. Quanto mais eu ia nesse lugar, mais eu aprendia sobre a fé inteligente. Então, eu comecei a mudar o meu jeito de me vestir, eu comecei a mudar os meus pensamentos, principalmente os meus pensamentos. E aquilo foi me aliviando. E eu comecei a entender, e eu comecei a buscar cada vez mais esse entendimento, porque aquilo estava me fazendo muito bem. Era aquilo que estava me mudando, não só por fora, mas também estava me mudando por dentro. E da mesma forma como eu fiz antes de chegar nesse lugar, eu me entregava a tudo que eu fazia, eu me entreguei dessa forma. Até que eu recebi a visita da minha irmã na minha casa, isso era uma quarta-feira, e ela também já ia nesse lugar com a minha mãe, então a gente combinou de ir junto à noite. Foi quando eu entendi que assim, aquele era o dia, era um dia especial. Desde de manhã, quando eu acordei, eu sabia que aquele dia seria diferente para mim. Então, eu fui para esse lugar e eu clamava, eu orava, eu pedia para me livrar de tudo aquilo que eu tinha. Como eu nunca tinha pedido nada na minha vida. Eu me lembro de uma paz. E era uma coisa assim, é como se eu fosse invencível. Era uma paz, uma alegria, que naquela quarta-feira eu recebi, eu entendi. Eu entendi o que era Deus morando dentro de mim. E a partir desse momento, a minha vida mudou. A partir do momento que eu entendi que eu tinha o Espírito de Deus vivendo dentro de mim, o meu comportamento mudou, as minhas atitudes mudaram, eu não tinha pensamentos ruins, então tudo que eu queria era poder passar para as pessoas isso que eu tinha ganho.
isso que eu tinha recebido. Depois de eu ter me limpado, né, feito essa limpeza interna em mim, e ter recebido a presença do Espírito Santo, é Deus vivendo dentro de mim, Ele me deu um presente muito especial. Um presente que eu ganhei após frequentar as reuniões da terapia do amor, né? Aprender esse amor inteligente. E aquela pessoa que eu tinha visto a primeira vez em uma das reuniões da terapia, hoje em dia ela é minha esposa, né, amor? Amor. Eu lembro exatamente desse dia que ele falou que a gente se viu a primeira vez, né, amor? Ficou marcado. E é exatamente o que ele disse. Deus, ele sempre nos surpreende, ele sempre faz mais do que a gente imagina. Eu que nem pensava em casar, em ter alguém, hoje eu tenho ele, a gente vive em paz, a gente vive feliz. Eu sempre pedia para Deus uma pessoa que fosse diferente de mim, extrovertida, comunicativa. E é exatamente o que ele é o oposto, eu sou mais quietinha. E eu acho assim que o mais importante é que a gente tem a mesma linguagem, né? Os dois oram a Deus, buscam a Deus e colocam o Espírito Santo acima de tudo. Eu acho que isso é o mais importante, o Espírito Santo ele ser o centro das nossas vidas, porque a gente sabe que é só por causa dele que a gente tem essa paz, que a gente tem essa felicidade, que a gente tem esse respeito, né, amor? Não, o sufoco de uma mente carregada de maus pensamentos. Meus pensamentos só eram de ódio, de rancor. Meu maior prazer era ver uma pessoa chorando. O desespero de não conseguir calar a voz do pior pensamento. Eu tinha pensamentos de suicídio, de dormir e não acordar mais. Eu estava andando com um carro, era uma tarde chuvosa, e eu estava chorando muito e dirigindo o carro pela cidade. Vi uns pensamentos ruins. Todo aquele sofrimento, toda aquela angústia que eu estava tendo ia terminar. Isso é o que acontece quando o mal domina os pensamentos de uma pessoa. Mas isso é o que acontece quando estes pensamentos são trocados pelos pensamentos de Deus. Hoje em dia, na minha casa, eu tenho paz. Eu venci a depressão, eu venci os vícios. A paz que eu não senti, eu alcancei a paz. Eu entendi o que era Deus morando dentro de mim. E a partir desse momento, a minha vida mudou. Alcance uma nova vida através dos pensamentos de Deus. Neste domingo, 22 de setembro, o dia da troca de pensamentos. Às 7, às 9h30 e às 18 horas. Em todos os templos da Universal. Encontre os endereços em universal.org/localizar. O Márcio e a Thalita venceram os maus pensamentos. Você também pode vencer. Neste domingo, 22 de setembro, participe em uma Igreja Universal do Reino de Deus do Domingo da Troca de Pensamentos. Venha colocar no altar todos os pensamentos que perturbam a sua mente e receber de Deus pensamentos de paz e não de mal. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, 7 da manhã, primeiro horário, 9h30 da manhã, na concentração de Fé e Milagres e ao cair da tarde, às 18 horas. E isso estará acontecendo em todos os templos da Universal. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Você que me assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, região central de São Paulo, nos mesmos horários. Dia da troca de pensamentos. Faça a sua parte. Venha como você está e você vai sair daqui diferente. Pode ter certeza disso. Vai ser uma nova etapa da sua vida, um antes e depois deste grande domingo. Teve um dia que eu deixei de sentar nessa poltrona. Depois de tanto tempo,
eu me afastei. Eu estive como obreira 10 anos. Eu era uma obreira dedicada tanto à obra, eu tinha prazer de estar na casa de Deus. Fiz parte da IBI, do PA naquela época, né, antigamente, e ali não tinha tempo ruim. Estava sempre disposta a estar fazendo as coisas para Deus, né, a servir. Tive um casamento bem conturbado, mesmo como obreira, né, pois meu marido não frequentava a igreja, onde tinha muitas agressões e traições. E acabei me separando. Logo após essa separação, meio de trabalho onde eu vivia, eu acabei me envolvendo com mais pessoas, né, que estavam fora da igreja, e conheci uma pessoa que me chamou a atenção e me tratava diferente do meu marido. Me dava carinho, me respeitava, me tratava bem, e isso foi fazendo com que eu começasse a me distanciar. Mais do que, na verdade, eu já estava distanciada, né? Eu não enxergava, mas eu já estava distante. Eu já não lia a Bíblia com tanta frequência, né? Eu já não jejuava, não evangelizava com tanta frequência. E eu botava o uniforme, né? Como obreira. Ia simplesmente botar meu uniforme para ir para a igreja. Fui procurar meu pastor para conversar, expor a situação. E ele me repreendeu e disse que eu deveria me consertar com Deus e pegar firme. Eu não aceitei a repreensão, eu fiquei magoada e não fui mais. Determinei que não colocaria meu pé mais dentro da igreja, que eu não pisaria mais numa igreja. Eu me revoltei contra Deus, porque eu achava que muita coisa que aconteceu na minha vida aconteceu porque Deus havia permitido e que a culpa era eu estar ali perdendo meu tempo. Pensava dessa forma. Saí da igreja, até então no início parecia que as coisas estavam mais tranquilas, o relacionamento com essa pessoa não aconteceu, a gente até se afastou. Mas a minha vida foi deteriorando. Eu tinha uma empresa, eu acabei decretando falência, né? Não consegui mais trabalhar. Meu filho, que até então frequentava a IBI, na época que eu estava na igreja, caiu nas drogas. E foi ao fundo do poço com as drogas. A gente chegou a mudar, né, para um devido local. E a minha vizinha chegou para mim e disse que ela ia me levar num lugar que ia fazer com que a minha vida mudasse e que meu filho ia parar de usar drogas. Realmente fomos ao lugar, fomos na casa de espíritos, né? E eu fiz um pacto que eu trocasse a minha vida pela vida do meu filho, para que ele realmente parasse de usar drogas, né? E comecei a me envolver e me aprofundar cada vez mais, ao ponto de já ir nas madrugadas, né? À noite ir para o cemitério, inclusive fazer trabalhos, né? Eu sabia que o que eu estava fazendo era errado. Hoje eu me via servindo aos espíritos que muitas vezes dentro da igreja eu expulsei. Só que hoje eu permitia que eles usassem o meu corpo para eu ir parar em outros lugares fazendo, em vez de eu fazer um sacrifício para Deus, como eu fazia da minha vida, de estar ali, que era em prol de realmente ganhar uma alma para o Senhor, eu estava ali ganhando uma alma para o diabo, fazendo de uma forma totalmente diferente, sabendo, consciente de que aquilo era errado, de que aquilo não era certo. Então eu olhava e muitas vezes eu pensava, por que eu estou aqui hoje? Né? Por que eu continuo aqui? Qual é a diferença disso na minha vida? Eu tinha para estar lá, para comprar a bebida, para comprar o fumo que é usado, mas para botar comida dentro de casa para os meus filhos, não. E isso também me afastava dos meus filhos, porque era muita briga dentro de casa. As minhas filhas entraram em depressão, uma delas teve bulimia, anorexia e foi afundando. Né? Eu acabei não conseguindo pagar aluguel, porque eu tinha que escolher entre pagar o alimento de casa e pagar o aluguel, né? E cheguei à ordem de despejo. Então aí veio mais uma mudança, outro estado. E eu não entendia, mas eu vim parar aonde eu estou hoje, né? No estado que eu estou hoje. Eu tinha móveis, tinha um trabalho, tinha uma empresa, tinha tudo, não me faltava nada. Cheguei ao ponto de ser uma pessoa que vivia de canto em canto só com as sacolas, porque eu não tinha móvel, não tinha mais nada, a não ser a roupa do corpo. Dentro de mim eu estava vazia, sem aceitar que estava vazia, porque eu não aceitava que eu precisava voltar, que eu precisava da presença de Deus. Eu achava que eu conseguia resolver tudo, e por isso as tentativas novamente para tentar mais uma vida, né? Comecei a ficar no último de depressão, tinha momentos que eu ia para um canto do meu quarto, ficava agachadinha e chorava muito. E eu não entendia por que eu chorava.
porque eu só sentia vontade de chorar. E não tinha a vontade de viver, sabe? De continuar. E por coincidência, o meu trabalho era próximo a uma igreja universal. A igreja ficava na esquina e eu passava para ir na padaria, comprar o pão do café, todo dia à tarde, né? Até que um certo dia, meu filho ficando em outro estado, minha nora manda mensagem e avisa que ele tinha tentado suicídio. Meu coração estava no meu filho. E ele tinha sido tirado das cordas roxo já. Esse mesmo filho que caiu nas drogas quando eu fui para a casa dos encostos. E isso fez a minha patroa dizer para mim: tu tá esperando o quê? Perder os teus outros filhos? Tu tá com a igreja do teu lado, tu vai ali. E eu fui praticamente obrigada. Fui até a igreja, procurei o pastor, muito revoltada. Cheguei dizendo para ele: olha, eu vim conversar, mas para pedir ajuda para o meu filho. Mas ele deixou bem claro para mim que se eu não estivesse bem, eu não teria como ajudar ninguém, muito menos ajudar meu filho. E aí eu comecei devagarinho aí. Eu chegava, a reunião já tinha iniciado, eu saía antes de terminar, porque eu tinha vergonha, muita vergonha, que alguém viesse falar comigo. Eu não queria falar da minha vida para ninguém, eu não queria expor o que eu tive na obra e eu saí. Eu olhava os obreiros, as obreiras, comecei a ver eles trabalhando na reunião e comecei a sentir saudade de quando eu trabalhava na reunião. Comecei a lembrar do tempo que eu auxiliava ali, que eu ajudava o povo, de como eu tinha vida, de como era diferente, que eu não tinha aquele vazio que no momento eu estava sentindo. Era de outra forma. E aquilo começou cada vez mais a aumentar dentro de mim. Até eu decidi, então, me batizar, né, fazer um propósito. Participei do jejum de Daniel. Busquei mais, larguei tudo que eu tinha para largar, deixei tudo de lado, né, tirei as mágoas. E ali eu comecei a me sentir diferente do que eu estava. Não que eu senti, o choro, né? Não é o choro, mas eu chorei sim, chorei muito. Mas eu chorei porque naquele momento eu senti que Deus tinha me perdoado, que realmente não tinha mais, eu não estava mais longe dele, que ele estava me aceitando de volta, realmente, e que se naquele momento eu tivesse que não estar ali, eu morresse, né, ele me levasse, eu estaria com ele, eu não iria para outro lugar. Eu me lembro que ao dar as mãos, né, e orar com todo mundo ali, eu comecei a chorar muito e eu ria muito, e depois que terminou, minhas filhas estavam ao meu lado e ainda disse para elas: eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Como assim, mãe? Sim, eu recebi, e já saí correndo, fui falar com a coordenadora do meu grupo. Eu queria falar para todo mundo que Deus tinha me perdoado, tinha me aceitado de novo e que agora as coisas iam ser diferentes, porque eu ia realmente fazer aquilo que agradava a Ele e agir de uma forma diferente, que meu coração e eu ia estar voltada totalmente para o altar. Não tirar os olhos dele mais, né? Porque o que fez eu cair foi eu tirar os olhos do altar. Hoje eu tenho um trabalho, né? Para quem chegou aqui, que eu não cheguei a comentar, né? Eu dormia num quarto, eu e minhas 3 filhas numa cama só, era o único lugar que a gente tinha. Hoje eu moro num lugar onde cada um tem o seu canto, eu tenho as minhas coisas, graças a Deus eu não passo nenhuma dificuldade. É totalmente diferente no estado financeiro que eu estava e na miséria que eu vivia, né? E o meu interior mudou completamente. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, né? Hoje eu tenho prazer de falar novamente das coisas de Deus. Hoje eu vejo o quanto eu preciso dele e o quanto ele é importante para mim. Que sem Deus eu não sou nada, o meu tudo é ele. A melhor atitude da sua vida, né? A melhor decisão que você pode tomar é se voltar realmente para Deus sem olhar para ninguém, olhar só para Jesus. Porque isso sim vai fazer você ter uma mudança de vida e viver, ter uma vida que você não tem. Que enquanto a gente não sente a presença de Deus, enquanto a gente não tem o Espírito Santo, na verdade a gente não vive. A gente não consegue sentir lá dentro da gente mesmo a alegria de viver. A gente só está ali. Quanta saudade tenho de como eu era, do tempo que eu andava com Deus. A minha alma tinha paz, eu era forte, eu era luz para os que estavam nas trevas. Como a minha casa era abençoada nessa época.
As manhãs de domingo, eu acordava bem cedo, me arrumava e ia buscar a Deus, ouvir a sua palavra. Aquilo me fortalecia, me dava ânimo para vencer as minhas guerras. Sinto muita falta de tudo isso. Eu preciso voltar para Deus. Domingo, dia 29 de setembro, é o dia marcado por Deus para você voltar. A festa do reencontro. Às 7 horas, às 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Esperamos por você. A Simone conseguiu voltar e também houve uma troca de pensamentos nela. Você também pode conseguir voltar. Aliás, eu quero falar com você que está afastado. Talvez como a Simone, você já foi obreiro, já foi um pastor, uma esposa de pastor, uma missionária, um membro ativo na sua igreja. Por algum motivo, você abandonou o rebanho do Senhor Jesus. Volte. Deus está te chamando. Ele está estendendo a mão para você, mas você precisa dar um passo de fé. Domingo 29 de setembro, em todas as Universal, nós estaremos realizando a festa do reencontro. E neste domingo 22 de setembro, estaremos entregando você uma carta aberta do Bispo Macedo. Ele mesmo escreveu essa carta e nós vamos entregá-la a você na Universal. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todas as Simones, todos os Márcios, todas as Talitas que estão assistindo essa programação. Pessoas, meu Deus, que estavam até poucos instantes se sentindo angustiados, aflitos, apavorados diante dos problemas, mas os testemunhos e a palavra que essa pessoa ouviu aqui nessa programação despertou a fé dela para uma mudança de vida. Portanto, eu te peço, dê forças a essa pessoa, ânimo, disposição para ela vir à igreja, meu Deus, neste domingo, já agora, dia 22, estar conosco em tua casa, buscando uma troca de pensamentos. E no dia 29 de setembro, teremos a grande festa do reencontro. Para todos que estão distantes, afastados, desviados dos caminhos do Senhor Jesus, que voltarão ao rebanho, voltarão à casa do Pai e serão aceitos, recebidos com alegria, com festa. É o que nós determinamos pela fé, no nome santo do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Nos vemos aqui na Universal neste domingo às 9h30 da manhã. Mauro Ramos, 1310 no centro. Que Deus te abençoe e até lá.